Então, a Adail apresentou bem dentro do tempo, né, previsto, exatamente no tempo. E vamos agora para a arguição. São 20 minutos, aproximadamente, para perguntas e 20 para respectivas respostas, mas fica ao critério, né, do membro da banca se as respostas vão ser no final ou após a cada pergunta. Tá? No final, se tiver algum suplente tiver chegado, eu vou abrir também para o comentário de algum suplente. E no final a gente abre para comentários do orientador também. Tá? Novamente do Adail e do orientador, antes de fechar para a reunião da banca. Tá? Então, vamos começar com o membro externo, né, que é o professor Ricardo Fernandes. Depois teremos o professor Ivan e eu fico com honra de ser o último a falar. Então, professor Ricardo. Obrigado aí pelo convite, Adail. Adail que já trabalhou comigo, inclusive no meu projeto de doutorado, enfim, ele fez um levantamento de custos aí junto comigo lá para uma radioterapia, enfim, junto com a engenharia clínica do INCA, né? Então, parabéns pelo trabalho aí e acho que pela coragem, né, acho que foi um dos motivos que despertou seu interesse, foi esse trabalho que a gente fez junto, né? Então, vi que você persistiu no sonho e correu atrás, né, da formação. Isso aí é muito importante, assim, né? Enfim. Bom, daí eu tenho uma série de comentários para fazer sobre o seu trabalho. Alguns mais relevantes, outros menos, né? Então, assim, eu fiz um textinho aqui, é, elencando para não me perder. É, Bom, aí no objetivo, você diz que vai avaliar qual opção proporciona melhor equilíbrio entre custos e benefícios, né? Ou seja, você vai comparar elas todas entre si, que eu acho que é esse que é o objetivo da avaliação de custo-efetividade. Eu só não diria equilíbrio aí, né? Não é bem equilíbrio entre custo e benefício, mas é a relação, né, entre custo e benefício. Enfim, é uma razão. Você não quer o equilíbrio, né? Você quer ver a dimensão dessa razão. Enfim. Mas quando eu digo que você escreve corretamente no objetivo, né, que você vai avaliar qual opção proporciona o melhor equilíbrio, eu digo isso porque tem uma questão fundamental no seu trabalho, é que no final, lá no resultado, você parece comparar cada uma das alternativas com a linha de base, né? E não compara as alternativas entre si. Eu não vejo uma construção de uma razão de custo-efetividade incremental construída em cima de um ranking, né? Onde você consegue ranquear a mais barata para a mais cara e, a partir daí, fazer uma razão de custo-benefício entre elas. Esse é o primeiro ponto que eu diria que eu acho que essa comparação precisa ser feita. A não ser que você faça dois modelos separados, né? Mas eu acho que isso é errado, já que todas essas alternativas estão disponíveis para serem utilizadas. Então, elas têm que ser comparadas entre si. Bom, aí uma questão textual ali no métodos, né? Eu sugiro você também colocar o S do PICOS, né? Que tem a ver com os desenhos dos estudos, né? É população, intervenção, comparador, resultado no O e o S dos desenhos dos estudos, já que você optou por selecionar só revisões sistemáticas. Isso é um critério, acredito eu, de inclusão da sua busca, tá? Tem um item, você pode ir anotando aí depois. O item 4.2 tem uma frase aqui que eu acho que nem precisa. Plano de avaliação econômica foi desenvolvido em plano de análise econômica da saúde, que foi apresentado na qualificação do projeto. Bom, isso aí você pode arrancar fora. E aí, no 4.4, o horizonte, você escolheu o horizonte de um ano, né?
Aí você escreveu assim, considerando que o tempo de progressão dos adenomas indica que não haveria efeito clínico transitório em um período menor que 10 anos. Consideramos adequado um horizonte temporal de um ano e não foi aplicada a taxa de desconto. Só que aí, quando você vai olhar a árvore, tem aquela probabilidade que você comentou na sua apresentação da evolução, né? Olha, isso aqui podem ter adenomas que vão evoluir para câncer e adenomas que não vão evoluir para câncer. Ora, se o tempo de evolução é 10 anos, anota essa pergunta aí. Eu queria saber depois como que você mediu isso, né? Se demora 10 anos para evoluir e o seu tempo de evolução, e o seu tempo do horizonte temporal é um ano, como é que ficou essa- esse, esse labirinto no modelo? Assim, como é que você resolveu essa questão? Pode responder isso daí. Obrigado, Ricardo. Te agradeço aí bastante, né, pelas contribuições. Posso te responder a partir da última pergunta, que foi aí Tá a bom. questão do Então, beleza. horizonte, tá? O que acontece, Ricardo? O trabalho, ele abordou pólipos adenomatosos pequenos e diminutos, né? Então, são adenomas com menos de 9 milímetros. Uhum. A literatura, né, relata que esses adenomas, quando eles são identificados, eles não têm muita significância clínica, justamente porque eles têm esse período de evolução muito longo. Hum, O que, o que nós consideramos nesse caso aí é que, quando detectado, esse pólipo ele vai ser retirado. Quando ele for retirado, nesse horizonte de 10 anos, não haveria evolução para o câncer. Então, nesse horizonte de 10 anos, ele seria um caso evitado. Caso ele não tenha sido detectado, ou caso a polipectomia não tenha sido eficaz, ah. no final de 10 anos, ponderando pela probabilidade de desenvolvimento da doença, essa pessoa, né, ou esse paciente, poderia se tornar um paciente de câncer, né? Ele então estaria submetido ao tratamento, claro, ponderado por essa probabilidade. Então, o horizonte é de 10 anos. Nesse período, entre a lesão menor que 10 milímetros e o estágio, né, do adenocarcinoma, não haveria não haveria outro exame ou não haveria outro procedimento a ser realizado por esse paciente, porque o resultado dele ou foi positivo ou foi negativo. No caso de positivo, foi realizado o procedimento que evitou o desenvolvimento da doença. E no caso de negativo, ele não teria a lesão para uma mudança no estado clínico num período menor que 10 anos, ou seja, outros pólipos poderiam surgir, porém, no segundo ciclo de rastreamento, que ocorreria no 10º ano, né, ele poderia ser identificado numa nova fase de rastreamento. Mas, como o ciclo é muito longo, né, não há uma mudança clínica no estágio curto, nós simulamos para um programa de rastreamento, ou seja, pacientes com 50 anos vão lá e fazem uma colonoscopia. Ele vai ser positivo ou negativo para o pólipo adenomatoso pequeno e diminuto, né? Mas então você recalculou a probabilidade que aconteceria em 10 anos para um ano só? Porque o horizonte está escrito que é um ano do É modelo. um ano, exatamente. Mas as probabilidades do modelo não é da evolução da doença. O modelo ele não modela a doença, ele modela teste diagnóstico, tá? Eu estou modelando o dispositivo. Então, as probabilidades que há no modelo são probabilidades de acurácia, sensibilidade e especificidade.
Então, eu E a terei P-evolução aqui? Tem P-evolução a C, probabilidade de a evolução do adenoma. probabilidade daquele câncer, porque um adenoma, ele poderá Isso, evoluir para câncer ou poderá não evoluir isso. para o Só câncer. que é em 10 anos essa evolução, e o seu modelo tem um horizonte de um Exatamente. ano. Exatamente. Eu não tô modelando doença. O nosso modelo, ele está modelando teste diagnóstico. Eu estou identificando se, é, se a pessoa tem ou não adenoma. E aquele adenoma, ele tem uma probabilidade, porque ele pode não evoluir para câncer. Então, ele seria um sobrediagnóstico. Então, o nosso modelo, ele incorpora essa informação também. Mas é um modelo de teste diagnóstico, não é um modelo de doença. Eu não estou modelando a Tá. doença. Bom, vou seguir aqui, ó. A tabela um tem um custo lá que está em dólar. Eu sugiro você colocar para real, tá? Que é o custo do tratamento. É, Enfim, tem uma questão nessa tabela que você fez várias correções para o valor com um fator de 2,8, né? Essas correções, elas se aplicam mais aos valores que foram feitos, extraídos do SIGTAP. Valores extraídos da literatura, como é o caso do custo do tratamento do câncer de colo retal, que você pegou em dólar, você não aplica essa correção. Não sei se isso foi aplicado aqui, parece que, enfim, eu tinha entendido que sim. Mas se Então, não, tudo bem. eu posso fazer o esclarecimento. O artigo, ele é um estudo que levanta custos da esfera federal, da União. Então, esses custos se equiparam, né, os custos do tratamento, eles se Hum, equiparam de acordo com a, de acordo com a literatura que embasa a aplicação desse fator de correção. É um documento que foi publicado pela Fiocruz, né, uhum, que justifica por que se deve aplicar um fator de correção, né, para fazer Conheço esse documento. Eu essa conheço esse representação documento. dos custos estaduais e federais. Ele pondera como custos federais, ou seja, os custos federais, quando ajustados por um fator de correção, eles vão representar também os custos de toda a esfera do SUS. Como os autores do estudo que mensurou o valor do tratamento, ele informou que estavam relacionados a custos federais, nós consideramos que Entendi, caberia, com base nessa entendi. literatura da Fiocruz, que caberia sim a aplicação do É fator de porque o correção. estudo trabalhou com custos federais só, né? Entendi. Exatamente, ele considerou os custos federais. Tá. Aí, uma hora você escreve na página 26 e tal, uma sugestão, né? Que você fez, simulou 10 mil colonoscopias em um ano, né? Na metodologia lá. Eu acho que você acabou fazendo só 5 mil, eu acho que teria que ajustar isso, simulações. E, na verdade, não são 10 mil colonoscopias, tá? Você simulou o modelo 10 mil vezes. Então, são 10 mil simulações. Porque você vai simular 10 mil vezes todas as estratégias. Tem estratégia que não faz colonoscopia, por exemplo, que é sem rastreamento. Então, o que você simula são 10 mil simulações, né? Você simula as alternativas. Enfim, só um ajuste conceitual. Bom, é, vou seguir aqui, enfim, falar dos resultados. Mas antes eu também queria falar a questão dos custos. Assim, eu estava conversando com a Aparecida e com a Arnes de manhã, a gente estava numa reunião. Então, eu estou fazendo um trabalho também, Adail, sobre rastreamento de colo retal para o INCA, né? Vou fazer o impacto orçamentário disso. E aí aí eu queria só entender um pouco esse sistema de custos que você levantou do convencional. Você acha que pegou do Comprasnet, né? Você não fez aquele esquema que a gente trabalhou no Protons, com os contratos de manutenção e etc. Assim, queria esclarecer isso. E outra coisa é que você custeou em R$ 950 mil a colonoscopia convencional. E aí
Aí na conversa hoje, a gente conseguiu levantar uns dados do Siconv, né, que é o sistema de convênios, enfim. E aí a gente viu que um colonoscópio talvez estivesse em torno de R$ 360.000. E aí a Aparecida comentou que, claro, o custo varia muito dependendo do que você acopla nisso, né? Se é alta resolução, se é cromoscopia digital, se tem magnificação de imagem, etc., né? Então, se você puder detalhar um pouco isso no trabalho, eu acho importante deixar isso transparente. Então, E queria que Ricardo, você falasse um pouquinho, assim, que, como é que essa colonoscopia, assim, o que que tinha, se você lembra, o que que não tinha, enfim. a doutora Aparecida está correta quando ela fala que um colonoscópio custa R$ 300.000. Realmente, porque ela está falando da probe. Quando a gente fala de sistema de colonoscopia, eu estou falando de uma processadora de vídeo, uma fonte de luz, um insuflador de CO2, eu estou falando de uma torre completa, ou seja, é um sistema de colonoscopia, né? Esse sistema de colonoscopia, na verdade, ele está composto por módulos de vídeo, de processamento de imagem e módulo de captura de imagem. A probe, que é o instrumento em que o, o médico manipula para fazer o exame, está correto, é isso mesmo, R$ 300.000. Mas o sistema todo foi o valor, isso é valor de nota fiscal, tá? Ah, tá. O valor pago foi esse daí. Tá. Foi adquirido em dezembro de 2022. Na verdade, ele tem que ser atualizado, porque possivelmente teve alguma variação de dólar, mas todos os preços aí estão parametrizados para essa data, que é o Você pegou dezembro. no Comprasnet isso, né? Sim, o Tá, valor de nota fiscal, tá? É a tá, mesma coisa para a inteligência artificial. O valor é tá. esse mesmo, tá? Do É um Comprasnet. milhão 400 e pouco. Depois, se eu posso te passar o documento, posso. Depois eu queria até marcar uma conversa contigo. Acho que você vai ser Sim, bastante útil nesse trabalho que a gente está fazendo. Assim. Você sim, já tenho está com experiência. todo prazer em A gente, colaborar. a gente troca essa ideia, assim, tá? Junto com a detecção precoce. Uma Bom, outra questão também sobre esse aspecto do preço é que eu tá considerando o primeiro ano, tá? Então, o primeiro ano, numa técnica numa política de rastreamento, há de se considerar que os equipamentos há de ter uma acurácia equivalente. Porque se você adota uma política de rastreamento com equipamentos com idades diferentes, o parque instalado no país é com 10 anos, o outro está com 5 anos, o outro está com 2 anos, esses, esses equipamentos eles vão proporcionar uma acurácia diferente e o resultado de eficácia do rastreamento também será diferente. Então, você vai ter impacto muito possivelmente negativos, porque esses equipamentos eles vão ter algum grau de obsolescência em termos de qualidade de imagem, em termos de recursos. tá. Então, por isso é que nós consideramos aí o valor do equipamento, porque entendemos que para uma política de rastreamento que busque, né, tem alguma meta de eficácia, o Sistema Único de Saúde vai ter que oferecer a tecnologia. Tá. Beleza. Tem uma outra questão, Adail, na tabela de parâmetros, na seção resultados, enfim, eu acho que também essa tabela de parâmetros ela deveria vir no método, tá? Eu acho melhor assim do que colocar no resultado. Mas os valores de utilidade tem um negócio estranho, porque o valor de utilidade do cara que tem o pólipo ele está maior do que o valor de utilidade do cara da população geral. Isso eu acho que pode gerar incoerência nos resultados. Então, enfim, eu acho que você precisa verificar isso no seu, fazer uma revisão desses dados, porque normalmente o dado da população geral é o dado basal do modelo, né? E outra coisa, a gente na literatura tem os dados da população geral para todas as idades adulto, que é 0,88, e aqui você colocou 0,81. Você fez uma ponderação por idade desse para achar 0,81, que eu acho que o dado na publicação da Marisa Santos, você consegue fazer por idade, enfim, mas você achou esse 0,81 aonde? Ô, Ricardo, foi realmente esse estudo da Marisa Santos,
mas não foi considerado a saúde plena, porque a saúde plena, na verdade, as pessoas nunca estão com qualidade de vida plena. Alguém Sim, tem problemas financeiros, alguém tem depressão, sim, sim. então foi para vamos dizer assim, foi o segundo melhor estado de saúde, tá? Não foi para o primeiro, então por isso que Ah, foi tá. 0,81. É, esses valores aí para polipectomia, realmente, assim, de uma maneira geral, todos os estudos que a gente encontrou que utilizaram os dados dessa fonte também fizeram referência a isso, né, de que eram altos, mas são pacientes com pólipos. Então, na verdade, isso não. Ele foi lá, fez o exame, voltou para casa e a vida voltou normal. Então, é muito próximo mesmo do quali da população geral, né? A Tá. utilidade da população Mas, geral. Adail, duas coisas então. Assim, Sim, primeiro, você pegou a fonte de utilidade de dois estudos diferentes, né? Esse referência 58 aqui é um estudo internacional e tal. Provavelmente ele considerou a qualidade de vida perfeita e 0,9 o paciente que tinha pólipo. Você não pode colocar no seu modelo o paciente que tem o pólipo, que é uma condição de saúde com uma qualidade de vida melhor do que a população geral ou a população basal do seu modelo, né? Faz sentido que ele tenha uma qualidade de vida menor. Como são estudos diferentes, provavelmente também a relação de utilidade basal é diferente. Então, aqui você viu que caiu 10%, né? Digamos, esse estudo do pólipo, que é a referência 58. Então, você tem que aplicar essa desutilidade de 10% na população basal. É assim que a gente trabalha, tá. tá? Eu acho Mas, assim, por mais que você falou que a qualidade de vida da população geral, a população já está cometida com alguma doença, o 0,88, que talvez seja o primeiro estado ali, ele já consideraria isso, né? Eu não sei o que os meus colegas acham, assim, mas eu sugeriria continuar trabalhando com 0,88, porque ele já vai considerar o paciente que tem depressão, inclusive os pacientes que tiveram câncer, enfim, tudo isso está expresso, né? Todas as morbidades e enfermidades estão espalhadas de maneira translacional nesse 0,88, enfim. Uma outra questão, Adail, é o seguinte: nessa tabela aqui, tabela 4, você chamou isso de eficiência, né? Você dividiu o custo de cada alternativa pelo quali de cada uma, sozinho, sem comparar. Isso que você fez, você viu o custo médio por quali de cada uma das alternativas. Você não viu o custo marginal incremental, né? Isso, na verdade, não é bem uma medida de eficiência. Tem um, tem um estudo clássico que fala sobre isso, que chama What Do We Gain from the 60s to WIAC? É um estudo que ele mostra a diferença de você calcular o custo médio incremental e o custo marginal incremental, né? É um estudo que mediu quanto que... É um estudo de 1974 que ele mede sangue oculto nas fezes, por coincidência, é o mesmo tema do seu, e ele vê quanto que custa, em termos de qualidade diagnóstica, inserir um sangue oculto nas fezes a mais, né? Então, ele faz o teste com 2, 3, 4, 5, que é até 6 sangue ocultos nas fezes por paciente. E ele comparou, né? Duas formas de calcular, ele fez uma crítica a um parecer que a Sociedade Americana de Cancerologia colocou, que ela fez justamente a sua maneira, né? Ela viu, olha, fazendo um exame de sangue oculto nas fezes, ela dividiu lá o custo desse exame pelo número de cânceres por 100 mil habitantes detectados, depois ela dividiu o custo de 2 pelo número de câncer, de 3 pelo número de câncer e assim por diante. Quando, na verdade, ela teria que dividir o custo a mais do 6 para o 5 em relação ao número de cânceres a mais do 6 para o 5 para detectar, né? Que seria aí, de fato, o custo incremental dividido pela efetividade incremental, que é a informação que te interessa aqui. Essa então, informação de Ricardo, custo médio, ela
de fato, ela não revela, né, o custo-benefício de uma alternativa em relação à outra. Só Eu um posso... ponto. Fala aí. Só um ponto, por favor, é que não houve custo incremental. Pelo contrário, houve o custo decremental. E essa análise ela está dentro, talvez não esteja tão clara, eu vou, né, aceito e concordo com você, né? Talvez ela não esteja tão clara, mas em relação ao caso base, a inteligência artificial proporciona um decremento de R$ 800, e em relação a convencional é um decremento de quase R$ 400. Então, não é possível fazer o parâmetro de ICER, porque há um decremento com ganho de benefício em saúde. Os benefícios de saúde, tanto da convencional quanto da inteligência artificial, o modelo indicou que são equivalentes, 0,83, e em comparação à linha de base, traz um ganho de 0,3. Mas eu aceito, né? Eu vou estar Não, reavaliando, gostaria de é ter porque, acesso ao assim, documento. Tá, então, André, eu tenho um conceito, cara, que é o do ranking. Como é que funciona sim, o ranking? Você coloca a alternativa mais barata e aí você ranqueia a partir dela, né? Então, o certo. seu ranking, você montou ele corretamente. Na tabela 5 você acertou, né? Você montou um ranking de custo, né? Você colocou lá a inteligência artificial primeiro, depois o convencional em segundo, e o rastreamento em terceiro. Pronto, tá ok. E aí depois você colocou as utilidades de cada uma delas, tá? E aí, quando você colocou o custo por quali, você dividiu um custo pelo outro. Mas, na verdade, o que você deveria ter feito era diminuir o custo da convencional pelo custo da inteligência artificial, diminuir o custo o quali da convencional pela inteligência artificial e dividir um pelo outro. Isso gera um ICER. Quando você fala que você elegeu o caso base como sem rastreamento, na verdade, o caso base a gente não elege numa relação, uma variação de custo-efetividade. O caso base, ele é uma questão do custo, né? A mais barata representaria o caso base, enfim. E aí, o que que você teria, né, nessa... eu fiz uma tabela, enfim, eu refiz a sua tabela aqui. O que que você teria aqui? Você teria que a alternativa de sem rastreamento ela foi dominada pela convencional, já que ela é mais cara e menos efetiva. E a convencional, existiria um ICER dela com a inteligência artificial. Por quê? Porque ela é mais cara que a inteligência artificial e ela tem um incremento de efetividade, É, né? esse resultado, Mesmo que ele- pequeno. esse resultado, desculpe, esse resultado ele só é obtido quando eu reduzo o valor do tratamento, tá? Se eu utilizar o valor do tratamento sem o ajuste lá do fator de 2,8, essa conclusão que o modelo sugere isso aí mesmo, tá? O modelo chega nessa conclusão. Ele transfere as tecnologias de dominada, ela joga para cima. Ele joga na linha de custo, ele joga para cima, e ele mantendo a inteligência artificial embaixo, e ele altera, ele joga a convencional um pouco para cima. Você tem essas alterações mesmo. Mas quando eu altero o valor do custo de tratamento, quando eu faço o ajuste de 2,8 com o fator para representar o custo de todo o Sistema Único de Saúde, com as instâncias federal, estadual e municipal, esse resultado ele não vai dar nessa forma. Mas eu, assim, aceito, eu vou analisar, aceito a tua ponderação. Então, E tá. aí eu gostaria de olhar o teu número, talvez, né? É, E é a gente porque assim, chegar eu, nele. eu coloquei os custos que você colocou na tabela 5. A tabela 5 tem esse ajuste que você falou, porque pelo que eu estou vendo, eles são os mesmos custos da outra tabela, assim, né? 2.180 e 2.197. Enfim, eu repeti os valores que você colocou nessas duas Tá. tabelas aqui de resultado da seção 5.5, que é antes de análise da incerteza mesmo. Estou falando É, aqui em do... alguns cenários, alterando o custo do tratamento, ele coloca a convencional muito melhor
que é a inteligência artificial, né? Mas quando eu altero o custo de tratamento, né? Nesse Uma outra caso aí, questão, mas... pois não. Adail, é assim, é o fato da colonoscopia convencional, apesar de ter uma sensibilidade e especificidade pior, ela teve um quali superior, né? Isso Sim, também está meio estranho, assim. Eu acho que isso precisa ser revisto. E aí eu tenho várias hipóteses com relação a isso. Primeiro, porque você fez um horizonte de um ano só. E aí, na hora de você medir o quali, um horizonte de um ano só, que leva em consideração perda de quali por ter o câncer, pode não ser o mais adequado, né? Talvez o mais adequado seja você fazer um horizonte um pouco maior para você poder medir a perda de quali do cara ter um câncer que poderia ter sido evitado. Esse é um ponto. A outra eu posso... sugestão Tá, vou é anotar. porque o quali, nesse caso, enfim, ele acabou produzindo essa confusão, né? O exame que tem a melhor sensibilidade e especificidade tem um quali maior. Talvez, acho que eu cheguei a sugerir isso na qualificação, você pudesse fazer a avaliação com outro desfecho, tipo câncer evitado, por exemplo, que talvez pudesse ser mais adequado para teste diagnóstico com horizonte de um ano, e a partir daí você ia ver quanto é que custa um câncer evitado e ia diminuir de quanto é que é o custo de tratar um câncer, e você ia ver a eficiência do método a partir daí. Eu acho que também essa seria uma sugestão que eu daria para evitar essa confusão. Enfim. O Assim, eu só que que você gostaria de acha aí? explicar Fala esse aí. ponto, tá? Assim, primeiro, assim, todos esses quadros aí, eles foram medidos com a mesma ferramenta. Esse foi um cuidado que a gente teve. Aham. Quando a gente pega o texto aí da professora Marisa, né? Ela usou uma ferramenta e aí a gente buscou na literatura uma ferramenta, um outro estudo que utilizou a mesma ferramenta, só que medindo o quali para a dimensão que não havia no texto dela, que é justamente isso. Qual é o quali para o paciente que foi diagnosticado com pólipo e que teve a polipectomia? E aí o que você está dizendo, ele está muito coerente com o modelo, que é o seguinte: o câncer coloretal ele tem um horizonte muito longo e em muitos casos são de doença assintomática. Então, a pessoa que faz, quando a colonoscopia é convencional, você vai ter um número bastante expressivo de pacientes perdidos. O paciente que tem o pólipo, mas ele foi o diagnosticado com negativo. Nesse caso, o paciente ele vai ter um melhor quali. Ele vai ter um melhor quali, porque o paciente que é diagnosticado com pólipo, muitas vezes é um paciente, ele não entende a doença, ele muitas vezes acha que foi diagnosticado com câncer, né? E aí, quando a gente está falando de quali, nós estamos falando, e ainda mais essa ferramenta que foi a 5 da Aerocol, é, é a preferência. Ele muitas vezes acha que foi diagnosticado com câncer. E isso gera um impacto em quali, né? Na qualidade de vida desse paciente. Como a inteligência artificial ela vai proporcionar um diagnóstico maior, ou seja, mais pessoas vão estar diagnosticadas com resultados, vão ter resultados positivos, é, é plausível, né, entender que o resultado realmente expressa isso. Mais pessoas vão ter essa expectativa. Você vai ficar esperando o resultado lá da confirmação, né, histopatológica. Isso causa uma apreensão, uma ansiedade. Então, você tem realmente um impacto. Então, uma proporção maior da população passa a ter um impacto na qualidade de vida devido ao sobrediagnóstico. Inclusive, isso é uma das questões que se coloca na limitação do trabalho, né? Você ter uma política de rastreamento com alta sensibilidade, você vai proporcionar possivelmente um sobrediagnóstico. E isso acaba impactando no quali da população. Tá, mas no geral, então você falou que é pior. Não, o resultado final foi que a diferença é Então, quali bastante. não é um bom desfecho também, O, então. co- então, Pode ser. É um dos dois, né? Ou é pior ou quali não é um a bom desfecho. convencional ela é melhor 0,027 em quali, tá? Uhum, E isso.
do que a inteligência artificial. Isso. E a inteligência artificial ela proporciona um ganho em custo de menos R$ 800, um decréscimo. Não há custo Isso. incremental, há um decremental. Ou seja, ela é um cost save. A mesma coisa acontece com a colonoscopia convencional, mais em dimensão menor, Não, cost em torno saving a de... gente fala quando ele é mais barato e mais efetivo. Nesse caso, ele é Exato. mais barato e menos efetivo, porque ele é 0,0027 pior, Não, segundo eu os entendi números o que você aqui, quis dizer. É porque eu, entendeu? eu, eu coloquei como cost save É em porque eu comparação. acho realmente, Adail, que Tá, uma análise que pudesse mudar o desfecho pudesse trazer mais clareza e evitar esses números que podem parecer um pouco incoerentes, porque a, entendi. a relação de sensibilidade e especificidade denota uma superioridade de uma tecnologia, mas em qualidade de vida se revela diferente essa relação, É né? quase Até insignificante, né? De 0,027. Mas clinicamente pode ser insignificante. Mas uma coisa mesmo que que. fosse igual, Adair, mesmo que fosse Entendi. igual, não é igual. Mesmo que Sim, fosse igual, deu pior, né? Mas se sim, fosse igual, também não é igual. entendi. E aí, já que não é igual, talvez um outro desfecho pudesse medir melhor isso. Ou você aumenta o horizonte, e aí você vai computar as perdas de qualidade de vida do cara que teve câncer que poderia ter sido evitado. E aí você vai ter um modelo mais robusto, que vai te dizer de fato qual é o ICER, né? Enfim, ou de fato, se é. Porque pelo que você está me dizendo, a IA deveria dominar a convencional. Isso não acontece. Não, é porque a linha de base, ela Você, tomou como você não comparou a referência. IA com a convencional, entendeu? Você comparou a IA com sem tratar e convencional com sem tratar. Você elegeu uma linha de base sem tratar e comparou IA sem Sim, tratar e convencional e sem tratar. Você não comparou elas entre si. Se você comparar elas entre si, quando você comparar a IA com a convencional, você vai ver que a IA é mais barata, mas ela é menos efetiva. sim, Enfim, e aí você vai produzir um ICER que de R$ 204.000 e 551. Eu calculei esse ICER. Mas o que deveria acontecer ao comparar elas, segundo os dados de sensibilidade e especificidade, é que a IA deveria ser superior em termos de efetividade. E o Quali não mostra isso e o horizonte temporal, né, também não mostra. Eu acho que é uma porque dessas eu duas mudanças vai conseguir revelar isso no resultado final. entendi. Esse é meu ponto. Sim, obrigado. Bom, eu acho que é isso. Acho que talvez os meus colegas, não sei se vão falar algo parecido, mas Gostaria foi só o que de eu, esclarecer, Ricardo, se o que eu você notei. permitir, a Fala. escolha da linha de base. É porque na literatura sinaliza que a linha de base é a estratégia atualmente adotada, né? Hum, E atualmente no Brasil não existe uma política, né, estabelecida. Existe uma recomendação no caderno de sim, atenção básica, né, que é aquele caderno 11, foi publicado em 2010 e 2011, que sinaliza, né, priorizar a estratégia de rastreamento. Mas não há uma política de rastreamento no país. Então, com base nessa literatura, a linha de base é a estratégia corrente, então a uhum, estratégia corrente é sem rastreamento. Pelo menos sim. esse foi o conceito que a gente Só um adotou. ajuste conceitual, assim, porque linha de base, para a gente comparar, teoricamente, então, a linha de base seria o tratamento padrão. Correto? Correto. Mas quando você vai comparar o custo-efetividade num ranking, existe um método para você fazer o ranking, que você acertou, a tabela sempre está correta. Você coloca a mais barata primeiro e depois você vai colocando as mais caras. A partir daí, você subtrai os custos e as efetividades da alternativa anterior, para você ver o que é dominado, o que não é, etc., né? E, enfim, são duas, estamos falando de duas linhas de base diferentes, né? Digamos assim. É uma questão conceitual. Enfim, é que na hora de comparar o ranking, é preciso ter como base a mais barata. Enfim, é só isso. Ok, Eu vou te mandar obrigado. o que eu escrevi, você vai ver que Sim, por a minha favor. tabela que eu construí, você vai ver que tá claro. Valeu, obrigado. Valeu. Acho que é isso, não sei se eu passei o tempo. É isso, ficou. Não, no total, passou só 2 minutos no entre perguntas e respostas.
E então vamos passar a palavra para o professor Ivan. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite, tanto a Adail quanto o Bernardo Tura, são grandes parceiros aí. Essa banca também muito interessante ter colegas, né? Fiquei aqui escutando o Ricardo, concordo com tudo, acho que foram todos comentários pertinentes. Eu vou tentar focar em outras coisas além, tá? Para ampliar, mas eu concordo com o que o Ricardo trouxe também. Acho interessante refletir aí em todas as discussões. Primeiro, parabenizar, né, pelo esforço, o trabalho, conheci a Daioi como aluno, né, e é clara a percepção da dedicação, do interesse dele, e aí você vê isso no interesse aqui do trabalho. É, um tema que não é simples, né, já vai para uma área que não é a área confortável da TS, né, a gente não está falando bem de medicamento, está falando de teste diagnóstico, que não é qualquer teste, já fala de inteligência artificial, você ainda achou evidência, né? É interessante até você ter encontrado e seguiu todos os passos, né? Então, você não diria que se aventurou, porque você é da área também, né? Conhece bem, então não é uma aventura tão grande, mas é algo novo aqui que a gente tem que reconhecer também, quando a gente fala do campo da TS, né? Que não é tão... Já não é fácil quando a gente fala de medicamento, que é o grande que é o maior percentual discutido, que tem aquele ensaio clínico randomizado todo bem delineado, né? Quando você sai, já é difícil, você mesmo assim não desistiu, né? Então, parabéns aí por aceitar o desafio e seguir. Eu acompanhei o trabalho também na qualificação, então a gente já estava ciente aqui do tema. E é interessante cada vez mais trazer, né, esses agregados, né? Você vê que são pequenos complementos aí que podem mudar bastante aí o valor final da tecnologia. Eu tenho alguns comentários, de novo, eu vou tentar resumir aqui, mas eu acho que eu vou ficar mais até numa discussão, mais uma discussão do teu trabalho, porque do ponto de vista de exercitar o que eu esperaria aqui do mestrado, né, sobretudo profissional, eu acho que você exercitou. Você se apropriou de ferramentas, você se apropriou aí da busca de evidência, você traz isso, né? Você se apropriou de conceitos, né, da avaliação econômica, né? Tanto da evidência quanto da avaliação econômica foi atrás e se apropriou até de uma ferramenta que a gente nem oferece no curso, né? A gente apresenta algumas proposições no curso de mestrado, né? Mas, sobretudo, voltado à modelagem Excel, e aí você foi atrás aí de uma que tem uma análise robusta, né, por trás e apresenta um trabalho bem bonito, né? Eu gostei bastante da apresentação aqui do que você usou como Amway. Então, acho que, do ponto de vista de exercício aqui, profissional e acadêmico, você cumpre toda a parte, tá? É, apenas algumas questões aqui de termos que eu evitaria. Em alguns momentos eu vi o termo custo-eficácia e eu acho que pode ser uma tradução. O Google já fez isso para mim. E no inglês a gente não tem essa diferenciação, né? Se fala em effectiveness e pronto. Mas aqui no português a gente tem ainda um dilema, né? O que que é efetividade, o que que é eficácia. Mas aqui no campo da avaliação econômica você pode ficar com o termo custo-efetividade. Por mais que a sua base seja ensaio clínico, que não é mundo real, a gente está mirando a efetividade. Essa diferença, né, do ensaio clínico controlado para a realidade vai ficar no campo da limitação, né? O termo é custo-efetividade. Então, depois dá uma buscada. Eu vi na prática um só, tá? Mas se tiver mais algum, você dá uma buscada, eu mudaria. Eu não usaria esse termo custo-eficácia, tá? Eu também evitaria, né, quando se fala de limiar, usar a ideia do PIB. Por isso foi uma discussão grande. A gente tentou, sobretudo, tentou ao máximo desvincular a ideia do PIB lá da OMS. Então, adotaria aí o R$ 40.000, que está até agora formalizado, né, pela Conitec. A gente não tem ainda uma atualização. E até porque se você falar que a referência é o PIB, já não é mais esse o PIB. Então, fica um pouco desconectado. Eu citaria a referência dos 40.000 por quali, dava a referência do material da Conitec e ficava por isso. Tiraria aqui a ideia do PIB per capita, tá? Só pequenos ajustes aí que eu faria no texto. Eu fiquei aqui pegando um dos pontos que eu tinha colocado aqui, Adail, aí eu não sei se a gente vai chovendo molhado toda a discussão, né?
Mas eu fiquei questionando quão plausível era esse contexto, né, de ausência de rastreamento. A gente já vendo toda a evidência, toda por que que a gente consideraria não ter o rastreamento. Mas então, pelo que eu entendi, você considera aí que na concepção hoje é uma política que ainda não está implementada. Seria é factível pensar que a gente teria dúvida entre ter ou não rastreamento para isso ser uma opção no teu modelo? É isso que eu entendi, não? Então, Ivan, obrigado pela pergunta. É, esse documento, né, do SUS, que é de 2010, foi publicado entre 2010 e 2011, é o Caderno de Saúde Pública 11. Ele fala sobre isso, né? Ele recomenda que sejam adotadas políticas de rastreamento, porém, ele coloca que naquele momento não foi é, demonstrado custo efetivo. E aí eu fiz uma busca na base de dados do governo para ver quantas colonoscopias foram realizadas em 2019, considerando que nós tivemos uma pandemia, né, a partir de 2020. O número que eu obtive foi de aproximadamente 1,5 milhão de colonoscopias. Se eu pegar só a faixa etária de idade que foi colocado nesse estudo, que é de 50 a 59 anos, nós estamos falando de uma população, de acordo com o censo de 2022, de aproximadamente 20 milhões de pessoas. Se eu estiver entendendo que o nível de adesão da população é o menor apurado nos Estados Unidos, que foi de 40%, eu estou falando de pelo menos 8 milhões de colonoscopias. Essas colonoscopias que aconteceram, né, 1,5 milhão, grande parte delas foi para diagnóstico. Foram de pessoas, porque a grande parte da nossa população ela está sendo diagnosticada com câncer avançado. Então, se eu penso numa política de rastreamento, eu tenho que somar esse número. Então, se o país tivesse realmente uma política de rastreamento, um número assim razoável a ser encontrado seria aproximadamente isso, entre 8 e 10 milhões de colonoscopias, ou seja, por mais que talvez haja alguma recomendação, ainda não há um rastreamento no país, pelo menos essa é o que os números sugerem. Perfeito. Eu acho que esses pontos que você traz até servem como justificativa, né? Até esses dados, né? Podem argumentar aí, eventualmente, algum questionamento, até quando vocês, imagina, você vai ter que submeter, né? Imagina, não, você vai ter que submeter, né? É obrigação aí, mesmo, não é só a defesa, você tem toda uma obrigação de tentar publicar também, apresentar um trabalho final, né? Mas eu acho que isso pode ajudar aí, essa argumentação, então, mostrando que é um cenário que fortalece até a importância, né, de implementar de fato essa política. Mas nesse contexto, né, aí eu resgato que o Ricardo trouxe, que seria bacana você pensar essa apresentação ranqueada, tá? Tem até se fala em inglês de fully incremental analysis, né? Seria uma análise totalmente incremental. Você vai ver sempre o incremento que você tem de efetividade, né? O ideal não é você ter um comparador lá que é o pior, né? Nesse caso, não tem rastreamento, é claro que é o pior, mas o que que você vai ganhando incrementalmente? Eu ganho um pouquinho mais de efetividade, quanto a mais eu vou ter que pagar? Essa é a ideia do ranqueamento que o Ricardo trouxe, que eu acho que é bacana você tomar aqui como posição. E aí, tanto faz você ter ou não o rastreamento, se você está comparando o convencional com a IA, e não, já nem aparece esse questionamento, né? Os dois se mostram melhor que não ter o rastreamento. Deixa eu fazer uma pergunta, um comentário aqui até agora com essa tua resposta, né? Que eu fiquei pensando aqui em relação à heterogeneidade, né? É, se você chegou a considerar, porque eu imagino imagino não, até onde eu sei, o câncer coloretal ele varia bastante, né? A incidência nas regiões, né? Eu sei que tem uma incidência, aí você me corrige, né? Depois, se eu estou desatualizado, mas eu lembro de ter uma incidência maior até no sul, né? Pouco ligada a consumo de carne ou alguma relação, né? Mas se você chegou a avaliar essa heterogeneidade, né? Ou pensar, né? Em incluir um modelo, pô, será que ele é mais ou menos custo-efetivo de acordo com a prevalência maior ou menor? Em vez de ter uma única razão de custo-efetividade incremental, né? Será que uma razão por regiões ou por Essa é outros uma locais teria interesse? limitação do nosso estudo. A gente não considerou a heterogeneidade,
mas as estimativas recentes indicam que a região Sudeste é que terá, né, possivelmente o maior número de registro de novos casos, né, a região Sudeste. Eu não ranqueei, assim, eu coloco isso lá no método, né, eu descrevo que não ia ser considerada a heterogeneidade e coloco isso como uma limitação lá na discussão do trabalho. Nós não consideramos isso, né? Não consideramos também, por exemplo, probabilidade de incidência por faixa etária, né? É uma variação também que ocorre, até porque faltam dados na literatura, né? Para você ter isso bem segmentado, né? Então, é uma limitação do estudo. Perfeito. E aí, quem sabe, argumentando que, na verdade, pode ser até mais custo efetivo, né? O teu dado, ele pode até, essa tecnologia pode se mostrar até mais custo efetiva, dependendo da com maior incidência, né? Então, Então, direcionar esse... para pólipo geral, a incidência é superior a 30%. Então, nós fizemos alguns ajustes e realmente foi isso. A diferença foi muito grande, porque quanto a gente compara, né, a acurácia de um método com o outro, e você tem uma prevalência bastante grande, essa diferença de casos falso negativo, ela acaba aumentando também, né? E aí você realmente vamos dizer assim, esse favorecimento da estratégia foi maior. Perfeito. Outro ponto que eu tinha anotado aqui, Adair, que eu não sei se... eu acredito que posso complementar aqui com o que o Ricardo trouxe, em relação às utilidades, né? Eu vi que aí você tem mais de uma fonte, né? Você tem uma fonte brasileira, né, da referência da Marisa, mas os outros específicos são internacionais. Aí o que que eu tomaria como cuidado é só para ter uma coerência, né? Por exemplo, eu peguei um valor aqui de utilidade que estava em 0,90. Aí eu acabei não anotando aqui qual era o estado. Mas o cuidado que eu teria é que esse 0,90 ele é maior do que a média da população geral brasileira, né? E se você entrar na faixa etária ainda, provavelmente hoje mesmo eu consultei esse dado, né? A utilidade da população geral brasileira, em média, pelos dados da Marisa, de um segundo artigo, tá? Eu acho que o artigo que você citou é o primeiro, né? Que traz os dados que mas ela publicou a turma toda aí, né? Do INC publicou em 2021 outro trabalho que é bem interessante, que traz os valores médios de utilidade, inclusive por faixa etária. Essa pode ser uma referência bacana para você, tá? Mas era de 0,78, se não me engano, a faixa de 55 anos para cima, né? Então, essa já pode ser uma referência e que aí você vê que impacta bastante. Poxa, eu estou usando uma utilidade de 0,90 quando a população em geral tem um valor de 0,70, né? 0,78. Isso dá a transferência desse dado para a nossa realidade fica um pouco impactada. Então, o que existe de alternativa? Eu acho que o Ricardo comentou um pouco, né, de desutilidade. Outra alternativa é você ver essa questão relativa, né? Ok, esse 0,90 é uma perda de quanto, né? Qual foi o limite maior que foi considerado no estudo de onde foi tirado, né? Se foi um, ou se isso é em relação a uma população geral que tem um valor maior, e aí você transfere isso para nossa, né? Para nossa referência. Mas eu tentaria, de alguma forma, verificar. O ruim disso é que provavelmente vai reduzir ainda mais o valor do quali, né? Se você tem esse valor alto, né, em um estado sem a doença e ainda assim você viu a diferença baixa, fazendo esse ajuste pode ser que reduza ainda mais, tá? E aí vem para outro ponto, né, que eu acho que o Ricardo trouxe bastante. O ideal quando a gente fala aqui do quali, né? O quali é um desfecho que, idealmente, né, ele funciona muito bem para quando você tem uma perspectiva crônica ou de algum ganho em longo prazo. Então, por mais que você trabalhe aqui com diagnóstico em um ano, né? Quem sabe alguma alternativa, né, de verificar esse ganho esperado, né? Se você nem entrar em quali, né? Como ter um desfecho secundário. Quantos casos prováveis você poderia evitar em um horizonte de 10 anos, por mais que seu modelo não, ou até mais, né? Por mais que seu modelo não siga, né? E aí você tem essa limitação. Eu não estou seguindo o ano, mas eu tô apostando aqui em casos esperados que eu poderia evitar.
essa pode ser uma saída de você não alterar tanto o modelo, não ter que implementar aí Markov, né? E mesmo e mesmo mantendo o quali, é outra saída que a gente poderia ter também. Isso é comum, a gente encontra em modelos de árvore de decisão, tem um horizonte curto, e aí o final daquele desfecho, no terminal, ele imagina qual que seria a expectativa de vida esperada e o quanto que você poderia salvar e anos de vida salvos, né, evitados, mortes evitadas que você poderia ter. Então, são algumas saídas que podem melhorar o dado do teu modelo na razão de custo-efetividade incremental. Eu esqueci de comentar, mas várias dessas sugestões de revisão e trabalho, acho que vocês podem pensar até para a possibilidade de como uma alternativa, né, na publicação do artigo. Eu acho que aqui você escolheu pelo qual, você definiu o horizonte e acabou tendo essa limitação. Esse dado vai ficar ruim mesmo, né, em um ano, porque a gente esperaria esse ganho, né, a longo prazo. Você está com uma política de rastreamento e vai justamente evitar ao longo do tempo. Mas essas alterações eu acho que não impactariam tanto, se não aqui para dissertação, mas quem sabe para publicação, você conseguir trazer um desfecho desse. Quantos casos provavelmente seriam evitados, né? Dado que a probabilidade que foi detectado em 10 anos seria de tanto. E aí, se você conseguir ainda até converter esses casos, possivelmente evitados em quales, né? Ganho, eu trabalharia também com essa possibilidade. De novo, trazendo toda a limitação de que você não está seguindo, né, esses pacientes em todo esse horizonte, não está levantando os custos, o seu horizonte é só do tempo do teste diagnóstico, mas o benefício, né, você vê na expectativa. Qual que seria a expectativa de casos que seriam evitados ou não? Bom, não sei se faz sentido, se aí tudo você vai conversar também com o Bernardo aí, tá? Gente, só um minutinho. É, perfeito. Não, eu acho que era que eu tinha mais comentários além disso, além do que já foi. Eu acho que a minha contribuição fica mais sentido, Adel. Não sei se você tem algum Então, comentário a te mais. agradeço, foi ótimo. Vou avaliar todos esses pontos que você sinalizou, obrigado. Sempre as suas contribuições são altamente valiosas, né? E vão enriquecer bastante o trabalho. Obrigado. Então, agradecer aos professores Ricardo e Ivan pelas contribuições. Agora, a minha vez, né? E agradecer aí ao professor Bernardo e a Dail pelo convite, né? A Dail já conheço há muitos anos, né? Do INCA. Eu não lembro, eu sei que eu já te conheci dando alguma aula, nem lembro qual foi, mas foi muitos anos atrás, né? No INCA mesmo, e depois, mais recentemente, na aula no mestrado aqui, né? Também sempre tive essa impressão de você, assim, muita seriedade, vontade de desbravar novos conhecimentos, assim, e acho que você, lendo o texto, assim, vejo o teu DNA, assim, de engenharia clínica, em algumas situações, né, do texto, mas certamente é um tema desafiador, né, que você está extrapolando a tua área de atuação, né, então acho que você tem que receber os louros, assim, de quem se arriscou a ir além, né, uma zona de conforto, como já foi falado, né, então, parabéns. Eu vou fazer várias considerações, temos mais importantes, umas mais pontuais, assim, e depois eu vou fazer umas considerações gerais e a gente pode ir conversando ao longo do tempo, tá? Deixa eu só botar aqui o tempo também para não exceder, tá? Então, não ter esse risco, né? Que eu estou controlando, eu posso me perder. Então, só peguei, fiz umas anotações aqui. Claro, como eu sou o último, vai ter uma certa sobreposição, então vou tentar ir mais rápido nessa, quando tiver sobreposição que já foi falado. Então, alguns detalhes assim, e aí vou frisar mais algumas questões que eu acho mais importantes, tá?
na página 13, é um detalhezinho, tá assim, excetuando os do tipo melanoma. É só para você anotar aí para mudar para excetuando os de pele não melanoma, tudo que não é melanoma aí seria praticamente todos os cânceres, né? Os de pele não melanoma. Página 14, determinar eficiência, já foi falado, né? Por Ivan. Não, isso aqui é outra coisa. É determinar eficiência, vírgula, relação custo-efetividade. Ficou redundante porque custo-efetividade é uma medida de eficiência, né? Só para melhorar esse detalhezinho. Falso negativos, que aparece em alguma página 14 também no abstract, ele está separado. Se usa com if, correto é com if, é o plural no negativo só, né? É correto, falso, negativos com if, que é o mais correto. Aparece 2 vezes no texto. Um detalhe. Página 14. Ficou um pouco redundante isso aqui. O câncer coloretal se divide em 3 categorias: esporádico, em médio risco. Quando a gente fala esporádico, aqui não é aquele de alto risco familiar, então já é a população de médio risco. E também ficou aqui hereditário e associação mutações genéticas, que também tem uma redundância, não que toda mutação seja necessariamente hereditária, né? Mas assim, você podia dividir em esporádico e hereditário, né? Que seria mais simples e mais direto. Na página 15 está falando dos fatores de risco, aí fala assim, infecção por H. pylori, né? A Helicobacter pylori está muito associada ao câncer de estômago, na verdade, principalmente que não seja na CARD. Então, é bem específico assim, o tipo de câncer que tem mais associação com H. pylori. E você poderia, em vez disso, descrever alguns fatores de risco que são muito mais importantes para a coloretal, que é consumo de carnes vermelhas e consumo de carne processada, aquelas carnes tipo salame, linguiça, salsicha, presunto, bacon, etc. Isso Ah, tem bem documentado o aumento de risco no consumo frequente da... Pode sim. falar. Então, quanto a essa questão do H. pylori, assim, eu posso até retirar do trabalho, mas eu considerei estudos recentes. De 2021 para cá, estudos têm relatado ainda não está muito claro a questão da causalidade, tá? Mas uma importante correlação com o fator de risco. O estudo que foi publicado agora há menos de 30 dias, ele coloca como um fator de risco, uma OR, de 1,8 a 2 para pessoas que tiveram ou que têm infecção por H. pylori, né, com a incidência do câncer coloretal. Por exemplo, se a gente analisar obesidade, né, outros fatores de risco, isso está em torno de 1,5, 1,6, né? Claro, é uma questão ainda que está sendo discutida pela, né, comunidade médica, mas eu achei o dado e coloquei, mas não é um consenso e aí eu posso retirar, não é problema. Eu Tá? acho que você Mas, pode botar a guisa de atualidade um comentário, né, de que existe sim, essas publicações, mas botar os consagrados, os que há uma ok, já amadurecida evidência de que estão associados ao aumento de risco, né? ok. Esse eu falei alguns principais aqui que não aparecem, tá? Página 15, questões de qualidade, se propõe melhorar a eficiência técnica com intubação secal, a limpeza intestinal, tratamento adequado das lesões. Isso aqui eu vou falar mais adiante, na questão da qualidade, mas fazendo um comentário agora. Tá, tem na página 15 tem pesquisas mostraram que o aumento de 1% na taxa de detecção pode levar a uma diminuição de 5% do risco de desenvolvimento de câncer coloretal de intervalo. Aí faltou botar uma referência aqui, que é um dado importante. Você lembrar de acrescentar no texto a referência que você usou. Os 50 a 59 anos, aparece pela primeira vez na página 19, né, que você escolheu a faixa etária. É a faixa etária de início, em geral, que é recomendada, né? Algumas recomendam 55, mas com 50. Eu queria saber por que vocês pensaram nisso, foi uma simplificação ou se foi porque essa questão de quando é o rastreamento por colonoscopia, é de 10 em 10 anos, seria aquela primeira rodada
avaliar a primeira rodada de rastreamento, né? Que aí tem os casos prevalentes e é diferente a prevalência de lesões do que nos outros rodadas e ficaria um pouco mais complexo, né? Foi por aí? Sim, é, realmente, esse foi um dos pontos, né? Porque você modelar para essa faixa, né, de 50 a 59, a modelação seria para apenas um ciclo de rastreamento, né? Então, senão nós temos que prolongar e aí ficaria um modelo muito complexo, né? E aí o prazo do curso não possibilitaria, talvez a gente uma outra questão é que a literatura sinaliza que o diferencial da inteligência artificial ela ocorre justamente em pólipos pequenos e diminutos, né? Abaixo de 9 milímetros. Alguns até falam em 5 milímetros, menores que 5 milímetros, por causa do nível, né, de alcance da tecnologia. Então, considerando aí questões de prevalência e epidemiológico, eu acabei fazendo nós acabamos fazendo essa linha de corte mais por essas questões, né? A acurácia do sistema, que tem um maior diferencial para esse tamanho de lesão, e também por conta do ciclo do modelo. Tá certo, imaginei que fosse isso. Em relação a... que entra como uma limitação, né? Mas é algo que se pode assumir. Página 21 fala assim, em alguns momentos, eu acho que na pergunta Picos, eu notei essa página 21, aparece assim, adultos com idade acima de 50. Na verdade, é melhor restringir, 50 a 59, né? Porque não é só acima de 50 anos, seria qualquer idade a partir de 50, né? É porque nessa página que você diz, ela está se referindo ao método. E é quando a gente vai fazer a busca de referência, a busca Só a de busca, né? É quando vai fazer, entendeu? Para eu poder Tá, buscar, nós então fizemos uma busca bastante sensível. O mas objetivo é você que filtrou por viesse. idade, 50 ou é só adulto? Então, na verdade, está lá descrito, nós utilizamos todos os termos que poderiam nos trazer referências de Tá, revisões sistemáticas para a faixa etária acima de 50 anos. Então, entendi. foi uma busca bastante sensível, tanto que nós obtivemos mais de 90 referências de revisão, mais de 90 revisões sistemáticas foram como texto Né, eu vi. potenciais, né? Assim, é só uma questão conceitual. Não necessariamente você pode botar uma população, você quer a população tal, 50, 59 anos. Não necessariamente isso vai entrar na estratégia de busca, justamente para não ficar muito específico você perder, né? Deixar mais sensível. Então, às vezes você nem bota a idade, deixa amplo, mas o teu interesse é encontrar de 50 a 59, por exemplo. Então, uma coisa não significa que tem que ser necessariamente atrelada à outra, entendeu? Porque a estratégia pode ser mais aberta justamente para você não perder, né? Aí varia até de base para base, você não ter o risco de perder referência, né? Página 24. O custo do procedimento de colonoscopia foi estimado considerando o preço de aquisição dos equipamentos em comparação. Isso ficou meio truncado, essa frase, se você revisar depois o que foi. Tá? Foi estimado considerando o preço de aquisição dos equipamentos em comparação. Entendeu? Ficou meio truncado. Se você não lembrar agora, para você ver depois, que é uma questão pontual. Página 24, isso aqui essa sigla do CV, depois olhando, dá para entender que é convencional, mas é bom estar em algum momento do texto, que depois isso vai aparecendo ao longo do texto todo, né? Não fica muito claro na primeira olhada, né? E até porque existe também colonoscopia virtual, né? A primeira coisa que você vê a colonoscopia virtual é que não tem nada a ver. Então, só para lembrar de botar. A colonoscopia virtual que você diz é a tomocolonoscopia, né? Exato, Ah, não tem tá. nada a ver. Página 25, aí já foi comentado por Ivan a questão da... Ah, não, esse aqui é a questão, faltou só o hífen na custo-efetividade, na 25, é outro detalhe. Porque tem aquele detalhe também que aparece várias vezes, que é custo-eficácia, né? Que eu até acho, na verdade, muitas vezes o que se faz estima de custo-efetividade seria o custo-eficácia, mas isso não é usado, né? Esse jargão não é usado para você substituir também pela custo-efetividade.
25 também fala do PIB per capita de 40, que o Ivan falou também. Na verdade, não é exatamente o PIB per capita, né? E fala que o PIB é o limiar adotado no Brasil, né? Cita aquele relatório do Conitec, que você pode até botar assim, se você quiser citar o PIB per capita, fala que é próximo ao PIB per capita, mas isso não é a razão por que eles escolheram e não é exatamente o PIB per capita, só esse detalhe, tá? Mesma coisa, análise custo-eficácia, passa na página 26, algumas vezes, tá? Aqui um detalhe, tem uns detalhezinhos em português, são poucos, eu achei bem escrito, tá? Você apresentou bem também. Levando a reincidência, página 28, faltou uma crase ali, mas foi isso, uma outra coisa de vírgula que eu achei no texto todo. Página 31, para as 11 revisões de texto completo não estavam disponíveis. Aí tem uma vírgula que fala depois de revisões, e eu queria te perguntar, isso de não disponíveis, que são 11, foi questão que era pagamento e não tinha disponível na Portal Caps, foi isso? Eu achei um número alto. Exato, é isso É, mesmo. É que eu não consegui ter acesso ao texto completo, entendi. né? Ele estava É, disponível mediante o pagamento ou mediante alguma habilitação da qual eu não consegui acessar. entendi. É. Eu achei um número expressivo, sim. Mas não é o teu foco principal, né? Mas é uma dúvida na página 36, a sensibilidade da especificidade da colonoscopia convencional foi retirada da mesma revisão sistemática? Você Não, lembra disso? é outro estudo. Tá, tá. Porque, assim, a acurácia da colonoscopia convencional, ela foi medida há muito tempo atrás. E esses números, esses valores são utilizados até hoje, já são consagrados, né? Uhum. Então foram esses valores. Não é a mesma revisão. A revisão, ela trata ela relata a sensibilidade e especificidade para a inteligência artificial. Tá. Tá, na tabela 3 de página 36, aí queria só comentar essa questão da qualidade de vida, né? O tratamento que não vai ser uma única na real, na vida real, né? Vai depender muito da agressividade do câncer, o estadiamento que ele diagnostica o câncer, né? E também e os efeitos do tratamento, dependendo do protocolo de tratamento, né? Então, é só que é uma simplificação da realidade, né? Tem que ter em vista essa limitação também. Sim, exatamente. O estudo a qual eu obtive esse valor, inclusive, faz essa ponderação, né? Que ali é uma simplificação. Ele faz uma ponderação para cada estágio e faz uma ponderação geral, né? Para o tratamento geral. Foi esse valor geral que a gente adotou, né? No modelo. Porque a gente não está modelando, nós não modelamos a doença, né? Nós modelamos o método, né? E aí Uhum, entendi. Eu fiz na página 38, mas aí eu acho que eu vou juntar esse comentário com outro mais adiante para facilitar a discussão. Essa questão da convencional ser mais efetiva do que a por inteligência artificial, né? Qual seria o racional e a possível explicação desse resultado? Eu vou juntar isso aqui com uma outra pergunta e a gente discute em conjunto, tá? E outra, assim, uma delas a gente também, agora vem outras questões do modelo, assim, na página 39 tem essa questão dos custos, né? E fala que e tem uma expressiva redução do custo com a inteligência artificial. Também, para mim, não fica claro onde são os maiores cortes de custo, porque tem o equipamento em si é bem mais caro, né? Então, assim, não ficou totalmente claro para mim esses dois lados, assim, por que a convencional é mais efetiva e por que o auxílio da inteligência artificial ela tem um menor custo, né? Se aquela é
custo depois dos casos, que são, né, você detecta mais casos, aí você tem Eu, a é, redução da... eu posso fazer o Pode, comentário? pode. É porque, como na convencional você vai perder mais casos, esse custo do tratamento no final do modelo, ele vai ser agregado ao custo da pessoa, né? Porque, na verdade, quando você está simulando cada pessoa ali que está passando pelo teste, né? Você Sim. está mensurando o valor para cada pessoa. Então, esses casos que foram perdidos, eles vão agregar valor de tratamento àquele braço. Então, nós vamos ter 170 mil para cada caso perdido. Como na colonoscopia convencional, o modelo indica que haveriam mais casos perdidos, você agrega, né, mais esse valor. Por isso é que, em termos de custo, a inteligência artificial acabou sendo favorecida, porque ela vai Sim. evitar mais casos, então não haverá vamos dizer assim, a ocorrência dos custos do tratamento, né, para essas pessoas que foram identificadas e efetivamente foram tratados, né, ou tiveram as lesões retiradas, né? Imaginei que fosse isso, mas a questão de ser mais efetiva a convencional, que eu acho mais complicado assim de entender, É né? porque ela foi mais efetiva que a linha de base, que é um pouco o que o Ricardo pediu para que eu faça uma análise. Sim, Porque, mas um pouco mais do que a... Tudo bem que até essa questão não estava comparando as duas com a linha de base, né? Mas sim, a convencional ficou mais, né? Teve uma efetividade maior, né? em termos de benefício em saúde, sim, né? Sim, é, Em termos de custo, ela não foi tão favorecida em relação à inteligência artificial. tá. Essa questão de não ter o Einstein também já foi muito bem falado pelo Ricardo. É, página 39. Tá. Fala um pouco da acurácia da colonoscopia, porque assim, como o modelo está baseado na questão da acurácia, né, na detecção de exames, a medida, a referência da acurácia é um fator muito importante para o teu modelo, né, da colonoscopia, né, que vai determinar, na verdade, vai ter um determinante muito forte no impacto, né, nos resultados do modelo, na acurácia. Sim, É, o aparelho que, no caso aí, a tecnologia, né, a especificação foi de um aparelho de luz branca. Então, nós não consideramos as melhorias de imagem que hoje é muito comum nos aparelhos convencionais. Tá? Isso é uma limitação, e a gente coloca isso, né, coloca isso como uma limitação também do estudo. Porque hoje, cada fabricante tem uma tecnologia de melhoria que tem, vai favorecer de uma maneira, outros de outra maneira, mas sempre vão favorecer essa acurácia. Então, na prática, os equipamentos mais modernos, essa diferença de acurácia, ela tende a ser menor, né? Fora a magnificação, assim, que não é muito comum, né? Mas os Sim, outros tem, já tem melhorias, né? Mesmo na convencional, né? sim, sim. Isso Você pode ser tem. eu acho que é importante discutir isso na limitação, porque isso vai influenciar muito o resultado, se a convencional fosse a acurácia é maior, entendeu? É porque eu não identifiquei estudos que relatassem, né, essa acurácia. Mas, de qualquer maneira, o nosso estudo foi delimitado por aí. A gente delimitou isso como um comparador, a colonoscopia como luz branca, ou seja, sem nenhuma melhoria na imagem, nem magnificação, nem nenhum outro tipo de melhoria. Tá? Aqui são dois detalhes pequenos, na página 40, o gráfico 3, é adicionar a legenda da linha pontilhada e o significado do EV no eixo Y, tá? E também na 40, eu entendi assim que fala que foi variado o custo do tratamento no gráfico 3. Me parece que o correto seria o gráfico 4, tá? Para você revisar. Na página 41, é,
Então, aqui eu vou entrar tentar ser mais sucinto que eu seria originalmente, porque já foi falado antes, tá? Espera que eu... Mas é algo que, assim, que me deixou mais intrigado, assim, preocupado, essa questão da qualidade de vida, né, na medida de utilidade. Deixa eu ver aqui. Fala assim, não, daqui é o meu comentário, na página 41, né? Esse valor médio 0,81 da população em geral, né? E para quem tem pólipo ficou 0,91. Realmente, quem tem pólipo, a princípio é sintomático em geral, né? Vai ter muito pouco tem esse questão do estresse do falso positivo, do sobrediagnóstico, principalmente nesse caso, né? Que pode afetar, a pessoa fica preocupada, né? Realmente que pode ter um câncer, ou ter um risco aumentado de ter o câncer, às vezes nem tem, que é muito prevalente no pólipo, né? E tem uma questão, pólipos que podem sangrar, podem ter... Então, assim, existe uma pequena decréscimo, né? Desutilidade ali, mas é certamente pequeno. A questão é que eu fico com receio de ter, assim, que o modelo criar um artefato seguinte, como você detecta o pólipo, aí você vai entrando pessoas que têm o quali 0,91. E a pessoa que não está, da população geral, tem um quali maior. Na verdade, ela teria um quali igual à população geral, talvez um pouco reduzido por ter um pólipo, né? Então, não uma utilidade maior do que a população geral. E tem um gráfico, eu gostei muito daqueles gráficos da análise de acessibilidade com uma única variável, que sugere que talvez isso tenha acontecido, que é na página 41 fala assim, ó, para uma, não, esse já é o meu comentário, né? O maior valor de utilidade da população geral, um índice superior a 91 beneficiaria a estratégia de rastreamento, fala mais ou menos isso aí. E é justamente um pouco maior do que o 0,90 para quem tem pólipo. Então, quer dizer que se o quali a utilidade da população geral fosse maior do que do que a utilidade dada para a população que tem pólipo, isso beneficiaria a estratégia sem rastreamento. Então, isso talvez seja um indício que isso esteja influenciando, entendeu? Você dá uma utilidade maior para quem tem pólipo. Então, quem detectar mais pólipo aumenta a utilidade da pessoa porque detectou o pólipo, entendeu? Bom, O modelo pode criar eu, esse artefato. eu explorei isso um pouco na literatura, né, até para entender esse ponto. E aí há um relato, inclusive, que diz quais são os fatores que impactam a adesão ao rastreamento, né? E esse estudo, ele sinalizou que que são vários fatores. Um deles é que, muitas vezes, a pessoa que tem o pólipo detectado, ela tem o sentimento de que, na verdade, teve um câncer detectado, ela fica estigmatizada, porque muitas vezes esse resultado ele é divulgado, é comentado com alguém, então, mesmo dentro do círculo da família, dentro do círculo de amigos, na empresa onde trabalha, ele acaba, ó, fulano foi diagnosticado com câncer e tal, quando na verdade não foi, ele teve um pólipo detectado que foi removido, né, e aquilo preveniu a doença. Coloca também que as pessoas ficam preocupadas quando estão relacionadas ao plano de saúde. Será que eu ter tido esse resultado vai implicar? Então, isso acaba impactando no quali, né? Nesse caso aí, que você cita, que é o 0,91, populações que têm uma qualidade de vida que considera muito bem satisfeitas, elas tendem a não aderirem a uma estratégia de rastreamento, né? Que tá bem, o câncer é assintomático, não tem casos na família, né? Então, isso é um comprometimento. Então, de alguma forma, o modelo ele apresenta isso, né? Zero, na verdade, foi um comentário que eu fiz, que acima de 0,91 favorece o não rastreamento, e isso pode ser um fator a ser considerado numa estratégia de rastreamento, né? Numa política de rastreamento. Tem um outro aspecto que você não comentam assim, mas é que é interessante talvez como limitação, porque claro que assim, o benefício, a ideia do modelo assim é por aí, né? Claro que tem essa limitação, se a área de decisão você não está modelando, né, todo o decorrer da doença, né?
Mas a ideia é assim, tem a vantagem de que você previne, né? Com o rastreamento primário com colonoscopia, você tem um impacto maior na incidência do que teria fazendo rastreamento com sangue oculto, né? Então, tem esse benefício, reduzir casos de câncer, né? E tentar detectar mais precocemente casos iniciais. Então, ter esses dois benefícios, né? Diminuindo a mortalidade por esses dois mecanismos. Mas em termos do... Também tem um outro lado dos riscos, né? Do procedimento, ainda mais com problemas de qualidade, que é, principalmente nos casos... É muito raro a complicação significativa, mas nos casos muito... Principalmente casos que têm retirada de pólipo, aumenta um pouco a frequência dessas complicações. Então, você, por exemplo, pode ter alguma complicação muito rara, mas catastrófica. Se você vai ter uma perfuração de colo, uma peritonite no indivíduo que vai retirar o pólipo assintomático. Então, isso poderia entrar como limitação. Mas o que me preocupou mais aqui, que isso você coloca como limitação, entendeu? É essa questão de poder, de repente, ter acontecido isso. A utilidade de quem detecta... Por eu detectar o pólipo é só um meio do caminho, né? Um desfecho intermediário ali para eu atingir esses benefícios que eu falei. Mas você não pode, no modelo pode acontecer esse artefato. Quem tem um pólipo tem uma utilidade maior do que da população em geral, e porque você detectou mais pólipo, você tem uma efetividade maior, porque a qualidade de vida de quem tem pólipo é maior do que a qualidade de vida da população em geral, entendeu? Esse que é o risco que eu vejo assim Eu acho que o que influenciou o resultado do modelo foi que maior detecção de pólipo significa um maior número de casos evitados e, consequentemente, menor número de pessoas tratando. Então, incidiu né, menos a ponderação do quali das pessoas do tratamento. Né? O quali do tratamento é em torno de 0,6, né? E aí, isso sim. Então, ponderou menos esse fator. Então, lá no cômputo geral, né, esse fator pesou menos lá no valor. Por isso é que deu essa percepção. Como eu tenho mais casos evitados, menos pessoas tratando, eu vou ter menos quali tratamento incidindo e, consequentemente, houve uma elevação aí do benefício em saúde. Isso sim seria o mecanismo lógico de fato, assim, quando a gente vê a análise de custo-efetividade de rastreamento de câncer coloretal, geralmente é custo-efetivo, né, em relação a não fazer. Mas é só essa preocupação desse possível artefato, assim, de poder influenciar, né, essa possibilidade, que é uma coisa que preocupou, entendeu? Aí fala assim, essa informação poderia ser considerada para subsidiar decisões possíveis de populações serem priorizadas. Então, acho que tem que fazer um link melhor nisso e tentar averiguar essa questão, se isso pode ter influenciado, tá? É isso. Escrevi mais detalhes aqui, mas isso já foi bastante discutido. Em síntese, a preocupação principal é essa. Tá? Só um instante aqui. Gráfico 5. Tá, não, isso aqui então, já está incluído no que eu falei antes. Tá, na página 42 tem que escrever a sigla do PSA, até porque é uma sigla conhecida de um outro exame, né? Dá para entender no contexto, né, da análise de sensibilidade probabilística, mas não aparece também no sumário, tem que escrever em algum lugar o significado da sigla. Na página 44, o gráfico 8 indica que para um limiar de custo-efetividade de 40.000, a colonoscopia com inteligência artificial torna essa estratégia mais vantajosa, com elevada probabilidade de ser mais rentável. Vendo esse gráfico, assim, na verdade, interpretei que a probabilidade de ser mais eficiente é maior para a inteligência artificial em todos os valores de disposição a pagar, não só a partir desse valor. Ela está sempre bem acima das outras opções. Tá? Na página 46, esse estudo possa contribuir para uma avaliação de efeito distributivo para a população brasileira. Aí entra numa questão complexa, né? Porque esse conceito de equidade, na verdade, até o Ivan comentou isso da heterogeneidade, e realmente
Alguns tipos de câncer, você acaba que sobrecarrega quem é mais pobre, né? Você vê estômago, colo do útero, né? Boca. Mas se você pegar cólon e reto, né? Mama, alguns outros, você acaba que tem populações, né? Até que tem um nível socioeconômico maior, às vezes, nas regiões mais desenvolvidas economicamente, né? Então, é uma questão mais complexa trabalhar a equidade. Eu já vi várias teses, participei de várias bancas assim, que a pessoa vai com um pressuposto que vai encontrar isso e acaba encontrando o contrário, né? Então, não é o foco do teu trabalho. Você nem precisava comentar sobre equidade e não acho que você tem que concluir nada assim. Mais adiante na conclusão aparece também essa questão de equidade. Você talvez possa citar isso em algum momento, mas não com muita ênfase, porque não é teu objetivo, né? O estudo está querendo mostrar a questão da eficiência geral desses dois métodos, mas não de contribuir diretamente para diminuir a inequidade, né? Tá? Você pode falar com uma recomendação de outros estudos nesse aspecto, tá? Mas que não é o teu foco. Página 47, é a mesma coisa também. Nos esforços para o controle equitativo do câncer coloretal. É melhor tirar nos esforços do controle do câncer coloretal, porque essa questão do equitativo você não está contribuindo com isso. Aí eu vou fazer uns comentários finais, assim, gerais. Esse risco de complicações, eu já falei, né? E também, às vezes, é sobre o diagnóstico. É um pólipo, pode complicar um pólipo que não ia nem evoluir para, né, para o câncer, né? Sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, aquilo que é imponderável, assim, que você acaba, que faz parte nesse balanço do risco-benefício, faz parte da equação, que geralmente não se modela e que coloca como limitação, né? É pensar sempre, botar como limitação que a acurácia, né, e a sensibilidade e especificidade são desfechos intermediários, aqueles surrogate endpoints da real efetividade, que é o que você está querendo ver, reduzir a incidência, reduzir a mortalidade, né? Então, você está trabalhando com desfecho intermediário, e isso é uma limitação, né? Mas com esse todo está encadeando esse raciocínio que isso vai resultar na diminuição dos casos e da mortalidade e da morbidade também, né? Tem uma controvérsia também recente, assim, que a gente tem evidência mais forte de eficácia para rastreamento do câncer coloretal é com sangue oculto e retossigmoidoscopia, um ensaio clínico. Aí tem uma inferência indireta de que colonoscopia seria até melhor do que a retossigmoidoscopia, mas é evidência direta mesmo. Teve um ensaio clínico recente que não conseguiu mostrar, mas tem um monte de questões específicas assim para discutir. Mas é só para você saber que tem em mente assim também essa questão da controvérsia. E o que é mais usado, até discutido, a gente vem discutindo aqui, mas é a questão do começar com sangue oculto e usar a colono como diagnóstico. A vantagem de usar a colono direto seria ter mais capacidade de diminuir a incidência, né? Mas tem É, toda uma controvérsia aí. uma outra vantagem do sangue oculto é a adesão. Você É, conseguiria, né, uma maior aceitação por parte da população, uma sim. maior adesão, e talvez em termos de evitar mortes, né, e comorbidade, talvez ela fosse bastante efetiva, né? Diminui também essa carga de referência para a colonoscopia, né? A questão da implementação, né? Da possibilidade de implementação um pouco mais atrativo, né? Eu já vi também no projeto que eu acompanhava lá em Porto Alegre, um projeto piloto, resistência ao sangue oculto, mas não era do paciente, era hoje em dia é muito mais execuível, assim, mas era do profissional de saúde. Era uma profissional de enfermagem que não queria ter nenhum contato com fezes, assim, tipo, uma coisa trabalhista mesmo. Então, eu Sim. fui dar uma palestra lá para sensibilizar e tal, mas é mais factível do que você chamar uma pessoa sintomática, tem mais resistência, né? E a adesão é pequena em geral. Tá? A literatura relata que, por exemplo, em alguns países na Europa, a taxa de adesão foi menor que 30%. É. Então, né, não se conseguiu, o programa não conseguiu atingir o mínimo aceitável em termos de resultados na redução, né, dos casos. Então, isso é um ponto. Que é a efetividade real, né? Você conseguir atingir, em tese você poderia atingir, mas você tem esse problema. E a de implementação, né? E os custos
Tem outra questão também que é muito relevante de implementação, que é o custo de formação e treinamento de pessoal, né? Que é algo a ser também pensado. Você vai ampliar a colonoscopia, você tem que pensar que tem custos, né, em relação ao cenário de não fazer, né? De treinar mais gente, de formar mais gente para poder dar conta, porque o número é muito abaixo. E aí, para finalizar, vendo aquela questão que você falou, o número aqui no Brasil de colonoscopias é muito abaixo do que seria no cenário de rastreamento. Então, a gente pode sim considerar que é um cenário com muito pouco rastreamento de câncer coloretal, né? E esses exames são usados para várias finalidades, não só para diagnóstico de câncer coloreto com sinais e sintomas de outras doenças, né? Então, é um número muito abaixo, mesmo sem considerar isso, é um número muito abaixo do que. Então, é certo, isso realmente é um cenário com pouco rastreamento no Essa Brasil. questão que você fala do treinamento é o que eu coloco também nas limitações, como a necessidade de fazer uma análise sob perspectiva do prestador de serviço, que aí vai abordar esses pontos, que é o treinamento, você tem a parte de reprocessamento também, que você precisa avaliar, vai haver possivelmente uma ampliação no número de exames laboratoriais, né, para confirmação dos casos. Sim, Então, mas isso é em cima de uma outra perspectiva que não é a perspectiva do nosso estudo, né? Mas sim. coloco isso como uma alimentação e uma necessidade de avaliação, né? Acho que citar isso é interessante, tá? Mas realmente não está no escopo, mas é só na perspectiva de limitação. E falar muito rapidamente, um minutinho dos bastidores, 2 minutos aqui dos bastidores dessa história toda, né? Que esse CAB, esse 2010, eu tenho uma implicância antiga, eu já comentei isso, eu acho que nunca publicamente, assim, porque é aquela coisa de um pouco pegar, adaptar, traduzir um texto do exterior, né? Aí bota uma justificativa para não incorporação, que é não foi custo efetivo. Ninguém testou se foi custo efetivo e escrevem que foi custo efetivo. Eu sempre tive uma implicância com isso, porque não é esse motivo, né, que não foi implementado, são outros diversos motivos que não foi esse, nunca foi esse. Né? Então ficou isso, esse erro, assim, a gente até publicou um livro, depois eu te mando a referência. Acho que foi agosto de 2021, tem pouco tempo, assim, poucos anos. Detecção precoce de câncer, que fala do câncer coloretal e discute problemas de forma mais ampla, assim, não só chega e fala que não é custo efetivo, né? Não foi isso, na verdade, né? Isso foi uma frase sem, sem ter uma comprovação, né? Então, a gente já tentou várias vezes, na verdade, ter esse programa, né? Ter perdão, esse piloto aí em algumas cidades. Em 2019, teve o ministro da Saúde. Eu participei também, a chefe da endoscopia que aqui na Aparecida também estava na reunião com o ministro da época, né? E a gente apresentei um projeto, eu botei qualidade. E uma questão no Brasil que preocupa muito é a qualidade da colonoscopia também. Então, isso, nas estratégias com colono, a gente tem que pensar também, assim, como comentário, né? Claro, não estou falando para você incorporar isso no modelo, a questão de ter a qualidade, porque isso diminui a efetividade e também aumenta os riscos, né? E eu falei até nessa reunião de pessoal da sociedade da endoscopia, de endoscopia, de ter um programa de qualidade atrelado a um programa de rastreamento. E eles concordaram. Então, quem está na prática endoscópica sabe que tem problemas de qualidade sérios no Brasil. Então, esse vale uma linha assim de comentário É, da a, importância disso. Sobre essa questão da qualidade, um dos indicadores mais bem aceitos, né, é a taxa de detecção de adenomas, né? E que as sociedades médicas recomendam uma taxa acima de 25%, né, em média. Na literatura, há relatos de medidas de 7%, por exemplo. Então, né, isso é bastante impactante. Não adianta você ter uma política de rastreamento, tem equipamento em todos os lugares, e você tem uma baixa taxa É. de detecção. Ou seja, você está fazendo exames, as pessoas estão indo, houve uma alta adesão, mas há esse problema de qualidade, né? Que Fora você mencionou. complicações, né? E aí fechando assim é isso. Então a gente tem
tem bem esse esforço antigo, né? Eu particularmente venho me empenhando nessa questão. Aí, ano passado, foi em maio de 2022, eu ajudei a escrever um texto da portaria que criou o Programa Nacional de Detecção Precoce de Câncer Coloretal. E ela acabou, a gente ficou mais de 6 meses na pactuação da CIT, não teve uma posição final, ela foi revogada no início do ano passado, então deixou de existir de novo. E agora em novembro do ano passado, foi criado um grupo de trabalho que esse que o Ricardo falou, que ele participou da reunião. Hoje a gente teve a reunião desse grupo, então tem um grupo de trabalho discutindo de novo isso. Então é, é um assunto relevante, né? E é importante a contribuição aí de vocês com esse trabalho. Então é isso, também já estourou o tempo aqui. E agora eu queria liberar, eu acho que não tem nenhum suplente aqui Eu acho presente, né? Não, não tem. Liberar para os teus comentários e para os comentários do Bernardo também, do seu orientador. Bernardo, quer comentar agora ou depois? Daí eu falo você primeiro. Sim, obrigado. Bom, primeiro agradecer, né, a todos. Esse trabalho foi um trabalho desafiador, né? Mas tudo começou com uma pergunta do meu orientador. Eu até hoje falo com ele. A pergunta que ele me fez no primeiro encontro foi o que me levou, né, a buscar aí as respostas. Foi um trabalho bastante extenso, ele é muito amplo, é um tema muito complexo, né? A doença é complexa. Também buscar a literatura foi muito trabalhoso, né? Mas a gente coloca essas limitações, né? Fizemos aí as análises de sensibilidade, mas ainda há questões a serem agregadas no estudo. Obrigado e passo para você, Tura, a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu peço desculpas, mas eu estou com problemas respiratório, uma crise de asma. Então, se eu tossir, não estranhe. Já fiz meu teste de Covid, podem ficar tranquilos. Hoje de manhã eu estava conversando com meu pai, que aliás faz 81 anos hoje, e eu comentei que quando eu participo de uma banca, na qualidade de orientador, eu não me preocupo de falar do estudo, porque o estudo o aluno defende. Então, a Dail defendeu a, a dissertação dele, né? Mas eu me preocupo de falar da pessoa. Eu me lembro quando a Dail chegou no curso, né? Ele já tem uma habilidade para lidar com equipamentos, mas ele não tinha, vamos dizer, uma habilidade para fazer atividade de avaliação de tecnologias em saúde. E eu fiquei muito contente, porque observando a banca, eu já vi que vai ter uma aplicação do material dele na atividade do Ricardo. Então, a gente vê que o mestrado profissional está já cumprindo a sua atividade, ou seja, o seu objetivo. Nesse meio tempo, eu acho que eu maltratei muito a Dayu, mas maltratei por uma boa intenção, porque eu exigi muito dele nesse caminho. Cobrava muito dele, fazia um monte de pergunta difícil para ele. Normalmente, ele saía das reuniões com uma pequena lista de coisas para descobrir. Mas a verdade é que a Dayu cumpriu o seu papel, conseguiu seguir em frente, resolveu os seus problemas. Algumas decisões são muito complicadas de serem tomadas. Eu acho que há coisas que a gente vai melhorar no trabalho, e é para isso que tem banca. Banca que o pessoal diz, tá tudo lindo, não serve para nada. Banca boa é aquela que descasca a gente para que a gente possa produzir um trabalho melhor, né? Então, estou muito contente, acho que a Dail
mais do que cumprir o compromisso acadêmico, ele cumpriu o compromisso que ele teve quando veio para cá, de entender a TS e poder ajudar agora a sua instituição com essa atividade. Então, só tenho a dizer, Adail, para você, meus parabéns. Agradeço muito a contribuição da banca, tudo será analisado, boa parte será implementado, porque são pessoas que entendem desse assunto, né? E a gente acredita que produzirá um artigo muito bom. Agora eu devolvo para o Arne, para que ele possa conduzir a parte final dessa avaliação. Obrigado. Então,